Então tá aí, pessoal, esse aí é o nosso sistema, como vocês podem ver aí, ó, pressurizado, trabalhando aí, ó, perfeitamente. Introduzir a quantidade de etanol no nosso recipiente pressurizado. Vou colocar 800 ml no nosso recipiente. Com 1 minuto de funcionamento, pessoal, vamos ver quanto que nós já tem. Ó, já estamos tendo 130. Vamos liberar um pouco aqui, pessoal, o etanol. Ó, como vocês podem ver, de primeiro ele liga assim mesmo. Depois disso, a gente vai regulando o nosso registro. Como vocês podem ver, ó, ele já está se estabilizando. Agora, pessoal, já estabilizou o nosso sistema, como vocês podem ver, ó, a chaminha lá, ó, perfeita, azul. Aí, galera do canal, beleza? Hoje, pessoal, hoje é o grande dia para a gente fazer o teste da nossa chapa a etanol sustentável. Lembrando que ela teve a grande contribuição da inteligência artificial, né? Então, a gente hoje vai estar testando a nossa chapa, que foi construído baseado, né, na ajuda da inteligência artificial. Lembrando, pessoal, que ela é sustentável. Por que sustentável, pessoal? Porque o etanol ele é substrato do bagaço da cana. Então quer dizer o quê? Não agride o meio ambiente, não precisa fazer igual o petróleo, né? Que tem que fazer grandes perfuração para poder se obter mais petróleo, né? E outra, quando o petróleo acabar, não tem como repor. O álcool não, já é diferente. Quanto mais plantar cana, mais vai ter álcool. Então por isso que eu digo que ele é sustentável. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer o teste, então vou estar passando para vocês o passo a passo do funcionamento desse sistema que a gente desenvolveu para poder estar utilizando no dia a dia. E outra, peço para você se inscrever no canal, você que está chegando agora não está entendendo nada, porque eu vou estar lançando novos vídeos, ativa o sininho para você estar sabendo mais, compartilha com os amigos para conhecer sobre esse sistema. Caso você tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários, que eu estarei visualizando e vou estar respondendo no decorrer do tempo. Bora pro vídeo. Qual vai ser o próximo passo agora, pessoal? Agora nós vamos introduzir a quantidade de etanol no nosso recipiente pressurizado. Então aqui eu vou colocar 800 ml. Não vai dar para mim botar 1 litro, porque esse recipiente ele é um recipiente de teste. Lembrando que eu ainda vou criar ainda um recipiente melhor para esse sistema. A questão aqui é mais mesmo funcionamento, por enquanto, do nosso sistema. Depois eu ainda vou trabalhar e desenvolver um outro sistema, que é o sistema pressurizado, baseado nas informações que a inteligência artificial está me passando de como eu devo proceder para me construir o meu sistema pressurizado eficiente para o sistema da chapa a etanol. A quantidade de etanol, pessoal, ela vai ser 800 ml. Então, a gente vai colocar 800 ml no nosso recipiente. Vamos colocar, pessoal, 800 ml no nosso sistema pressurizado. Eu já andei fazendo um teste, assim como eu já havia dito. Lembrando, pessoal, tome muito cuidado com álcool. Álcool não é brincadeira, tá? Então, quando vocês for manipular, tenha conhecimento em segurança de combustível para você poder estar manipulando. Ó, vocês podem ver que está um pouquinho, mas no momento eu não estou com nada de fogo, nada de chama. Não fume. Evite estar fumando quando você for mexer com esses tipos de combustível. Porque em si o perigo não é o líquido, é o vapor. Então já foi 500 ml de álcool já no nosso recipiente. Agora vamos colocar mais 300, que é para fechar os 800 ml que nós necessitamos para a gente ligar. É claro, né? Posso colocar até menos, né, pessoal? Mas essa quantidade boa,
ela já vai me dar uma estimativa de quanto tempo eu vou estar conseguindo trabalhar com o meu sistema, né? Eu vou poder estar trabalhando uma quantidade de tempo suficiente com essa quantidade de etanol que eu estou colocando aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já estou finalizando aqui o restante. O etanol que estamos colocando dentro do nosso sistema. Agora, pessoal, lembrando, cuidado com o álcool. Fechou e preencheu seu recipiente, deixe o mais longe possível o galão de álcool e vamos fechar o nosso sistema. Vamos fechar ele e garantir que não tenha vazão de pressão. Garanta bem, pessoal, que esteja bem apertado para não ter problema de perca de pressão, que senão o sistema não vai funcionar. Agora, pessoal, nós vamos utilizar 30 PSI, que é a quantidade que nós necessitamos para o nosso sistema funcionar. Eu já coloquei 30 PSI. Como vocês podem observar, ó, coloquei 30 PSI. É lógico, conforme o etanol vai saindo, ou vai se havendo espaço dentro do nosso sistema, então o que acontece? O ponteiro vai abaixar e aí a gente vai acrescentando mais PSI conforme o nosso sistema vai gastando o etanol. Isso daí faz parte dele mesmo, pessoal. O ideal é sempre manter a pressão nesses 30 PSI, que é para garantir que o nosso sistema venha funcionar corretamente a todo tempo que está havendo, né, etanol, né, que é o tempo necessário que você pré-determinou para você poder fazer o seu serviço. Agora, pessoal, que já abastecemos o nosso recipiente pressurizado, já com a quantidade de etanol que vamos fazer o teste e mais a pressão, que são 30 PSI, o que falta agora, pessoal? A gente abastecer o recipiente de pré-aquecimento. Lembrando que isso aqui é um gaseificador, então no início ele precisa de um pré-aquecimento. A quantidade, pessoal, de etanol que eu utilizo é 20 ml, já é o suficiente para ele alcançar a temperatura ideal. A temperatura ideal para ele poder funcionar perfeitamente é de 106 a 110 graus, já é o suficiente para fazer o sistema funcionar. Então, pessoal, agora vamos acrescentar essa quantidade de etanol para a gente poder fazer o pré-aquecimento e já fazer o ligamento do nosso sistema. Se você quer saber como você fazer um sistema desse aqui, como você construir, eu peço para você deixar o like, pessoal, curte mesmo esse vídeo, que aí eu vou entender que vocês se interessaram por esse sistema, aí eu vou estar liberando um vídeo passo a passo de como você está construindo esse sistema, para você ter aí na sua casa aí, poder curtir e aproveitar do benefício que é ter um sistema sustentável. Então vamos lá, pessoal, vamos abastecer o nosso recipiente. Quantidade é isso aqui, pessoal. Essa tampinha aqui, ó, 20 ml, eu já fiz o cálculo com uma seringa. Como vocês podem ver, dá metade mais ou menos do recipiente. Antes de ligar, pessoal, feche o galão onde está o álcool e afaste ele de perto de você. Lembrando, preze sempre pela segurança, que nós estamos lidando com combustível. Agora, pessoal, agora nós podemos dar início ao sistema, né? Como vocês podem ver, já bati o isqueiro e vamos ver o aumento da temperatura, né? Que é rapidamente, ó. Como vocês podem ver, ó, já estamos com 40, 60, 70 graus, ó. Vamos aguardar aí que o nosso sistema comece a aquecer o nosso recipiente, ó. Já tá dando, ó, 120. Para a gente poder ligar. A melhor forma, pessoal, para ele aquecer eficiente é a gente fechar a nossa chapa. Vamos fechar ela e aguardar que o álcool que está lá dentro, que a gente, né, deu ignição, possa aquecer o nosso recipiente
e a gente possa estar ligando. O tempo máximo, pessoal, é 4 minutos até aquele álcool ele cessar. Vamos aguardar aí, já voltamos. Com 1 minuto de funcionamento, pessoal, vamos ver quanto que nós já tem. Ó, já estamos tendo 130 graus, mas isso é porque eu tô pondo na chama, né, pessoal? Vamos pro nosso sistema, ó, já você vê que cai para 40. Então ainda o nosso sistema ainda tá frio ainda, ó. Só na chama que a gente, né, que é o fogo, que a gente tem essa temperatura aí que vocês estão vendo. Vamos ver aqui no centro da nossa chapa quanto nós estamos tendo de temperatura, ó. Estamos tendo ainda 51. Lembrando que a gente tem que aguardar que todo o sistema acesse toda a quantidade de etanol que a gente colocou ali, para a gente poder iniciar o ligamento, pessoal. Porque aí a gente vai ter a certeza que o nosso sistema está bem aquecido para ele poder fazer a gaseificação. Senão não vai dar certo, pessoal. Agora, pessoal, vamos medir só com a temperatura do álcool para saber como está a nossa chapa. Para nós ter uma ideia. Ó, nós estamos tendo aí 60, 70 graus, 80, 100. Essa é a temperatura só com o álcool lá embaixo, né? Que está aquecendo ainda o recipiente. Vamos aguardar que ele cessa, pessoal, que é para a gente poder fazer o início do ligamento do nosso sistema. Agora, pessoal, vamos medir quanto está o nosso recipiente. Já apagou o álcool. Ele alcançou 119 graus. Então, ele está na temperatura ideal para a gente ligar o nosso sistema. Vamos liberar um pouco aqui, pessoal, o etanol. Vamos liberar um pouco o etanol. E já vamos dar o início do ligamento do nosso sistema. Vamos abrindo aqui a válvula bem devagarzinho. Ó, como vocês podem ver, de primeiro ele liga assim mesmo. Já pode abaixar, pessoal. Já pode abaixar, porque aí ele vai aumentar mais ainda a sua temperatura. Vou estar aproximando mais para vocês verem. O que acontece, pessoal? Primeiro ligamento, pessoal, é assim mesmo. Você mantém ele violento, que é para ele poder aumentar a sua temperatura. Aí o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai regulando o nosso registro. Como vocês podem ver, ó, ele já está se estabilizando. O nosso sistema já está se estabilizando, já está com a chama azul, ó, como vocês podem ver. Vamos aguardar que ele aqueça mais, pessoal, que é para ele poder estabilizar mais ainda. Vamos ver a temperatura da nossa chapa. Como vocês podem ver, ó, nossa chapa já está dando de 90 a 100, 117, que varia a superfície. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de etanol. Vou fechar um pouco aqui o registro, que é para a gente poder começar já a ter o controle da nossa chama, porque o nosso sistema já está com a temperatura que nós necessitamos. Agora aqui é regulagem, tá, pessoal? A gente vai fazendo regulagem tanto em um registro como no outro registro, até a gente alcançar o mínimo do nosso sistema. Agora, pessoal, já estabilizou o nosso sistema. Como vocês podem ver, ó, a chaminha lá, ó, perfeita, azul. Praticamente a gente não está ouvindo nada. O som é silencioso. É como eu disse, pessoal, é momentos de regulagem. Conforme ele aquece, porque ele precisa alcançar uma alta temperatura, aí ele aquecendo a sua temperatura, aí você só vem regulando no ambos os registros, tanto o registro do sistema pressurizado, como no registro da entrada do sistema, que é o que faz a gaseificação. Ó. Como vocês podem ver, ó,
A chama está perfeita, controlada. Vamos ver quanto nós está tendo de temperatura agora na nossa chapa. Ó, já batemos 170, 160, tá variando aí, ó. Mas lembrando, né, pessoal, a gente pode aumentar a nossa chapa, né? Nós pode aumentar a temperatura no registro. O próprio registro já é o controle. Como vocês podem ver, ó, eu andei fazendo pequenos risquinhos ali, ó. E ali eu tenho mais ou menos a base da regulagem. A pressão, ela deu uma pequena queda, mas foi pouca. Acredito que foi mais ou menos 1 bar que caiu. Então, isso mostra que o nosso sistema está mantendo a pressurização, o que é importante para o nosso sistema poder trabalhar. Ó. Como vocês podem ver, ó, chaminha azul aí, ó, perfeita, não tem cheiro. E eu vou dizer para vocês, pessoal, já está super quente. Vamos ver aqui lateralmente como nós estamos tendo de temperatura. Estamos tendo 30 graus na lateral da nossa chapa. E em cima, estamos tendo 160, 140, como eu disse, vai variando. Ó, 220, 230. Eu percebi que a parte que mais pega calor na nossa chapa é essa região. Acredito, pessoal, que é por causa da saída de temperatura, né? Por causa desses orifícios, então ele direciona mais a temperatura para essa parte aqui da nossa chapa, ó. Como vocês podem ver aí, ó, a temperatura que nós estamos tendo aí, ó. Vamos ver a pressão. Já está mais ou menos, pessoal, com 5 minutos, 6 minutos de funcionamento. O ideal é manter sempre a pressão no 30. Eu já vou preencher mais um pouquinho. Nosso sistema está aí, ó, trabalhando com a chaminha azul, ó, como vocês podem ver, ó, funcionando perfeitamente. E vamos aguardar mais um pouco aí para a gente fazer a análise da temperatura das tubulação, pessoal. Vamos ver se a tubulação está mantendo uma temperatura que seja coerente, uma temperatura que seja segura para o nosso sistema. Porque é o seguinte, o importante é que ele mantenha a temperatura dentro dele e que ele não venha sobreaquecer o que está em volta. Então, ele não pode aquecer o que está em volta, baseado, né, nas informações que a inteligência artificial veio passando para mim poder desenvolver. Galera, eu já estou usando luva porque essa alavanca aqui, ó, ela já fica super quente. Então, para erguer e segurar assim, ó, como eu estou segurando, né, eu não aguentaria por muito tempo, não. Então, ela fica muito quente, então por isso eu utilizo já a luva. Como vocês podem ver, o nosso sistema está aí, ó, trabalhando perfeitamente. Lembrando que isso aqui é um teste de funcionamento. Não é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Logo mais eu vou estar explicando mais sobre os testes que eu andei fazendo. Agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos analisar a temperatura da tubulação para a gente ver se a nossa tubulação está se mantendo numa temperatura segura. Vamos ver de novo quanto está a nossa chapa. Como vocês podem ver, pessoal, essa é a temperatura que nós estamos alcançando. Lembrando que varia muito, né, na região, ó, no centro está dando 180, 170. E lá fora, mais ou menos ali, ó, tá dando 300, 390, 320, desculpa, que só chega a 400 esse termômetro. E ele varia, pessoal, ó, ele varia na chapa, a temperatura, ó. Vocês podem ver, ó, na lateral. Na maçaneta aqui, pessoal, nós já estamos tendo 70, 80 graus, ó, só nessa maçaneta, ó. Por isso que eu falo para vocês que eu já tenho que estar utilizando a luva, né? Agora, pessoal, vamos ver a temperatura que nossa chapa está tendo na tubulação. Eu vou ter que calçar a chapa porque eu ainda não fiz um sistema que venha segurar ela. Então, pessoal, vamos ver quanto que está dando de temperatura a tubulação do nosso sistema, para a gente ter uma ideia. Tá tirando aqui para vocês verem, ó, ó, o sistema tá ligado, ó.
quanto tá dando aqui o nosso tubulação, ó. Até então, ó, 70 graus. Na entrada lá, pessoal, estamos tendo 51 graus, o que é bom. Isso mostra que o nosso sistema não está tendo retorno de temperatura. Isso quer dizer que não vai ter retorno de temperatura para o nosso sistema pressurizador. Vamos ver aqui a entrada aqui, ó, para a gente ter uma ideia como está a entrada. Ó, 36 graus. Vamos ver a mangueira. Está em 31 graus, ó, a temperatura da mangueira. Vamos ver o nosso recipiente. Está em 30 graus, que é a temperatura que nós está aqui hoje mesmo, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia aí, ó, como o nosso sistema, ele não está passando caloria, né, pro sistema. Ó, tá vendo, pessoal? Isso aí foi o tubinho lá que eu botei, ó. Como vocês podem ver, ó, tá ligado, funcionando perfeitamente. Isso aí quer dizer, então, pessoal, que o nosso sistema ele está tendo um resfriamento. Ele está tendo um resfriamento conforme foi o planejado, para que não haja retorno de temperatura para o nosso sistema pressurizador. Que isso daí vai fazer o quê, pessoal? Isso aí aumenta a segurança do nosso sistema. Vamos aguardar mais um pouco aí, pessoal, para a gente continuar com o nosso teste aí, ó. Já peço para você deixar o like aí, ó, se você gostou aí, ó, desse sistema. Lembrando que conforme for os likes, eu vou entender que você gostou e está querendo ter o seu sistema. E aí eu vou estar lançando o vídeo do passo a passo de como eu fiz, como eu construí esse sistema aqui, ó, baseado nas informações da inteligência artificial. Vamos fazer mais um teste de temperatura, pessoal. Ó, estamos tendo 300, 320. Vocês podem ver aí, ó, 160. Vamos ver aqui na lateral, ó, tá mantendo uns 32 graus. Sinal que o nosso equipamento não tá perdendo temperatura. Vocês podem ver, ó, a chama tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Sinal que o nosso sistema não tá perdendo temperatura. Vamos ver aqui a parte de trás, ó. Estamos tendo 33, lá no furinho, quanto tá tendo furinho lá? 34 graus. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o nosso sistema, ele está se mostrando eficiente, está se mostrando que está mantendo toda a temperatura interna, não está perdendo caloria externa, para não ter o risco de aquecer o que está em volta. A entrada lá, ó, da nossa válvula, ó, mantendo os 34 graus. Então é isso aí, pessoal. Esse aí é o sistema pressurizado que a gente fez, junto com o sistema gaseificador, para a gente poder testar o nosso sistema e vocês poderem aí estar vendo que o nosso sistema funciona e é eficiente. É claro, a gente vai ter que fazer ainda alguns ajustes. Eu vou estar ainda desenvolvendo um novo sistema pressurizado, vou estar melhorando ele baseado nas informações da inteligência artificial. Então é isso, pessoal. Esse aí, ó, é o nosso sistema. Trabalhando aí, ó, perfeitamente. Eu abri um pouquinho mais o registro. Vocês podem ver, ó, a chama aí, ó, tá perfeita. Então é isso aí, foi o sistema sustentável a etanol, né, o nosso gaseificador que foi desenvolvido, né, e implementado numa chapa Aramburg. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, eu peço para você deixar o like, que o próximo vídeo que eu estarei fazendo vai ser sobre a taxa de consumo. Quanto de etanol por hora o nosso sistema está gastando. Então eu já andei fazendo uns testes, então eu já tenho mais ou menos uma base, né? Então só falta agora eu fazer o vídeo e estar compartilhando com vocês todo o resultado. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão, Deus abençoe, é nóis.